próximo do pastor, da gente estar aqui na obra, da gente estar presente na obra, né? Então isso foi um diferencial que eu vejo hoje na Midinled, né? De estarmos aqui o tempo todo, o que precisar a gente atender de prontidão. Fala galera, tudo bom? Estamos aqui no meio da obra da AD Fonte de Vida. Viemos aqui para mostrar para vocês a parte que ninguém vê, projeto AVL da Midinled, que para ser melhor, né? Nesse momento trouxe ninguém melhor do que o Rafael, tá? Para poder nos ajudar a mostrar o que de fato está por trás de todo esse projeto AVL da Midinled. Beleza, Rafael? Tudo bem, Fabiano? Bom. Joia. Então, pessoal, eu estou aqui hoje na obra junto com o Fabiano, da AD Fonte Vida. Na verdade, nós estamos aqui desde o início, né, da idealização do projeto, junto com a Midinled. Hoje eu estou aqui como gerente de projetos, né? Entramos de cabeça nesse projeto aqui da AD Fonte Vida, na intenção de compatibilizar, de buscar soluções, ideias para todas as necessidades que o projeto pede, né, para implementação de áudio, implementação de vídeo, LED, implementação de iluminação. Então, esse tem sido um trabalho magnífico, né, que a gente tem executado aqui junto com a construtora, junto com a própria igreja, toda a liderança da igreja, o pastor Delano, os pastores que estão envolvidos na área de louvor, na área de mídia. Então tem sido um projeto muito bacana de trabalhar, um projeto muito bacana de executar. É o bom disso aí que a gente teve muita troca com eles, né? Muita troca de informação. Assim, muita coisa eles especificaram, nós corrigimos dentro da nossa consultoria do que de fato realmente faz sentido, atendendo a necessidade e a solução da igreja, observando as dores dele, como eles queriam. Eu, assim, é sempre bom frisar que o pastor Delano, ele é muito crítico, ele é muito, assim... detalhista, né? Crítico de forma positiva, ele é muito detalhista, preza pelo melhor, pela qualidade, então realmente, de fato, assim, foi meses e meses de um trabalho bem árduo, onde a gente teve que esmiuçar mesmo todo o projeto técnico. Projeto. Né? Então, Rafa, a gente analisando aqui, vendo toda essa complexidade desse projeto de AVL que a Midinled entregou, em termos de solução, né? Que a gente não fala só o painel de LED, só a iluminação, enfim. O que mais, assim, é que muita gente não vê, não percebe, não tem a noção como mensurar. No teu ponto de vista, né, com a tua experiência, assim, o que você percebeu que foi crucial de entrega da Midinled para esse projeto AVL da AD Fonte de Vida? Não, perfeito, Fabiano. Então, esse projeto, como a gente já mencionou, é um projeto de grande magnitude. Né? Ele tem um painel de LED imponente, ele tem um sistema de som que é um sistema de som referência no mundo, né? Que é o sistema de som da Lacoustic. A gente tem uma iluminação também muito imponente dentro aqui do auditório principal, onde nós estamos aqui agora é o auditório principal da igreja, né? Que é um auditório para cerca de 6.000 pessoas. Então, é um projeto grande, você tem que ter uma base de sustentação bem robusta também. Sim, faz sentido. Né? Então, o desafio que a gente buscou aqui, junto com todas as frentes, todas as disciplinas aqui envolvidas na obra, foi exatamente elaborar e desenvolver uma estrutura robusta para que esses equipamentos, né, eles sejam implementados de forma segura e da melhor forma possível, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Sim. Então, na obra, a gente costuma falar que quando você vai construir um prédio, né, a primeira coisa que você tem que fazer é a fundação, verdade. Né, que é a base de tudo. E para um projeto de tecnologia, igual o que a Midinled está implementando aqui, é a mesma coisa. Qual que é a base, qual que é a fundação que a gente precisa para que o painel de LED seja estruturado da melhor forma possível? Qual que é a base que o sistema de som precisa? Qual que é a base que a iluminação precisa? E a gente buscou entender o projeto, buscou conhecer todas as nuances de cada equipamento, de cada necessidade, para que a gente estruture essa base. Né? Aqui atrás da gente, você vai perceber que tem ali já uma estrutura preparada para receber um painel de LED. Nós vamos ter um painel ali de 28,80 de comprimento por 7,68 de altura. Verdade. É um baita painel. Então, para uma estrutura desse porte, para um painel desse porte, precisa ter uma estrutura grande. Uma estrutura que vai viabilizar segurança,
que vai viabilizar também facilidade de instalação, Sim, né, que vai viabilizar todas as necessidades para que o painel ele seja instalado da melhor forma possível, fique bonito e compatibilizado com as demais disciplinas, né? Junto ao painel ali a gente vai ter iluminação também. Então todo esse desafio, todo esse processo a gente veio desde o início acompanhando, desenvolvendo projetos também, compatibilizando junto com as demais empresas que estão envolvidas na obra, né? Como é uma obra grande, é uma obra imponente, as estruturas são grandes também. sim. Então, empresas que estão fabricando essas estruturas para a gente, estão sendo parceiras nesse processo, a gente tem que ter muita conversa, né, para a gente poder entender, alinhar, compartilhar com eles informação daquilo que é nossa necessidade, porque muitas vezes essas empresas elas não têm esse conhecimento, né, da parte, como que eu vou instalar um LED, o que que um LED precisa? Mas a Mid LED entra com essas informações, Sim. né, trazendo esse conhecimento, trazendo essa informação para quê? Para que a execução do projeto ele flua de forma tranquila, sem que a gente tenha nenhuma surpresa aí no meio do caminho e a gente consiga chegar no resultado final. O que eu costumo foi até bom você colocar essa parte dessa intercomunicação, né, entre as partes que estão envolvidas, que eu costumo dizer muito para diversos pastores que eu atendo, tenho a oportunidade de conversar sobre, Uhum, assim, apresentar projeto para eles, antes de qualquer fechamento, é deixar claro para ele que a gente não entrega só os equipamentos, a uhum, gente tem todo um processo de consultoria por trás disso, onde a gente vem entregar, como é que eu posso dizer, com a melhor qualidade, né, onde não seja só ligou o painel, uou, uhum. tem aquele impacto. É assim, justamente como você bem colocou. É claro, óbvio, é de acordo com o tamanho. Uma obra desse tamanho, nessa magnitude, automaticamente tudo também vai ser grande. A parte estrutural, né, Sim, vai ser grande. Então a gente precisa também, junto com eles, mensurar, colocar, trazer, prestar essa consultoria, na verdade, né? assim. Isso é muito importante É. mesmo. E a gente falou aqui, né, sobre base, né? Eu mencionei aqui a base, o que que vai sustentar tudo isso, né? E esse projeto, esse processo, né, de implementar um painel de LED, de implementar um sistema de som, de implementar um sistema de iluminação, que hoje está muito presente nas igrejas, né, Sim. que é o audiovisual na igreja, tem um broadcast também, né, a parte de vídeo. Esses setores, eles são base também de sustentação para o ministério pastoral, porque Sim, são sem ferramentas que o dúvidas. pastor utiliza para poder chegar no membro, chegar na ovelha, né? Tanto aqui dentro do auditório quanto para fora, né? Com esse sistema de broadcast que está sendo implementado, Verdade. as transmissões no YouTube. Então, essa base que essa estrutura dá, né, ela vai apoiar todo o ministério que o pastor tem ali, que a igreja tem, né, que no caso a AD Fonte Vida vai desenvolver aqui em Vitória, né, e para o mundo, porque isso vai se estender Vai quando ele vai suceder. para Não as tem redes, dúvida né, disso. vai transmitir, vai envolver. Então, é nesse trabalho aí que a gente vem fazendo com essa base, estruturando a parte de cabeamento, que está sendo uma estruturação muito bem feita, né? Como é um projeto muito grande, as distâncias são longas, hoje a gente está utilizando aqui sistema de fibra ótica para todas as interligações. Isso. Então nós estamos fazendo toda a parte aqui de interligação das fibras, dos espaços, tudo muito bem feito, para que eles consigam ter informação em qualquer ambiente onde tem essa parte de infraestrutura, auditório auxiliar com o auditório principal, o auditório principal com os estúdios de podcast, estúdio de broadcast. Então tudo está muito interligado. Sim, sim. Então essa que é a ideia assim de essa base ela tá bem consolidada para que depois você não tenha mais nenhuma dificuldade para o desenvolvimento do trabalho. Verdade. Eu lembro que o pastor Delano ele foi muito cirúrgico nisso, né? Uma das exigências que ele fez é que realmente, de fato, assim, tivesse com muita fluidez e muita qualidade em toda essa intercomunicação, né? Ele Sim. prezou muito por isso, verdade. Poxa, Rafa, é sensacional. Tudo que você colocou, realmente, de fato, eu lembro que esmiuçam muita coisa. Você tocou um ponto muito importante agora, a questão da fibra ótica, né? Que faz todo sentido, devido à distância, né? A gente sabe como funciona, geralmente passando de 100 metros, é necessário o uso de fibra ótica para não ter perda de sinal, tudo Uhum. isso. Tá? Assim, a gente puxando aqui, você consegue mensurar mais ou menos o quantitativo de cabo, tanto de energia quanto de sinal, mensurar o que nós usamos aqui de eletrocalha, porque eu lembro que o pastor Delano,
ele foi muito exigente, ele queria algo limpo, bem clean, Uhum, onde não queria nada aparente, né? Tanto que muita coisa, até mesmo por baixo do palco lá, onde tem toda a parte de cabeamento, ele queria tudo bonitinho, com uhum, induto. Na parte superior, que tem as eletrocalhas, ele queria que fosse tudo passado corretamente, bonitinho, para não ficar nada aquela coisa assim, uhum, para não dar um ar de desorganizado, que é tudo uhum, bonitinho, limpinho. E aí também, até aproveitando que a gente vai entrar agora nesse ponto, poder deixar claro, porque assim, tem uma regra, né, que não pode ser utilizada na mesma eletrocalha, passar uhum, o cabo de energia com o cabo de exato. sinal. É. Então assim, o porquê disso também, né, muita gente às vezes não sabe, acha que até para questão de, vamos aproveitar, vamos passar na mesma eletrocalha tudo aqui. Aí o Uhum. porquê disso? Então assim, explica um pouco isso aí também, que essa Sim. parte que você debruçou muito, teve muito por dentro, eu tenho certeza que você está vivo, tá? Beleza. Não, então, isso é muito importante, porque uma obra, qualquer obra que você vai executar, você tem que respeitar as necessidades e Claro, aquilo com que vai certeza. viabilizar a sua melhor infraestrutura, a sua melhor ligação. Como aqui, né, a gente está utilizando equipamentos de alta sensibilidade, né, a gente está utilizando equipamentos de vídeo que são muito sensíveis. Sim, A parte de áudio que é muito crítico. porque se você tiver alguma coisa que esteja prejudicando seu sistema, você pode ter um ruído, né? Mesmo sendo um sistema igual ao Acoustic, que é um sistema de alta qualidade, de alta eficiência, se você tiver um cabo elétrico ali circulando que traga um ruído para você, vai ter um ruído no sistema. Então você Isso aí, precisa evitar isso, né? Então a gente pensou isso desde o início, né? A ideia de trabalhar com eletrocalhas separadas. Então todo o projeto foi idealizado com eletrocalhas de elétrica Uhum, específicas para uhum. elétrica. A parte de iluminação, por exemplo, iluminação cênica que trabalha em conjunto, ela tem uma eletrocalha, ela tem um sistema todo específico para ela, e a parte de dados a mesma coisa. Então, isso é muito importante, por quê? Porque mesmo você utilizando um bom equipamento, como eu mencionei, um bom cabeamento, a gente precisa evitar esse trajeto dos cabos passarem no mesmo leito ou na mesma tubulação, né? Porque quando você trafega com um cabo ali em paralelo, o cabo elétrico ele gera um campo elétrico ali, Sim, né? Que isso pode trazer indução para o seu cabo, então pode trazer ruído e pode prejudicar seu sistema. Então, a gente eliminando isso, ou seja, cabo elétrico numa eletrocalha específica, num eletroduto específico, e cabos de dados no eletroduto específico, você já ganha o jogo, você já é elimina um tanto verdade. de coisa, Sim. né? Então, você já prevê e já garante que o seu sistema vai funcionar redondo. E a gente trabalhou com essa ideia aqui, né, desde o início, com muita atenção, exatamente para evitar que esses cabos circulem juntos, né, e a gente garanta que tudo funcione bem. É, Se eu for mensurar aqui hoje a quantidade de cabo que a gente tem, assim, é difícil eu chegar num número exato, Exato, né? mas eu posso te Muita falar assim com coisa. segurança que a gente já passou de 20 mil metros de cabo, com segurança. Contemplando tanto energia quanto de sinal. Tanto a parte elétrica quanto a parte de sinal, painel de LED, parte de iluminação cênica, a parte de sonorização. A gente já ultrapassou mais de 20 mil metros de Nossa, é cabo. muita coisa, né? É muita coisa, é muito cabo passando, muita informação trafegando ali, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, de Verdade. gerar uma boa infra e garantir que esses cabos eles durem, né, por muito tempo. Porque se você também não presta essa atenção em garantir isso, né, daqui a pouco o seu cabo ele pode estar passando junto ali, sofrendo calor, e aí ele já não vai funcionar tão Uhum. bem, prejudicando o seu sistema. Então, quando você garante isso, você traz uma segurança para o seu sistema funcionar a longos anos. Ou seja, o que a gente está trocando essa ideia agora aqui sobre esse ponto, o que eu consigo perceber, claro, óbvio, eu sei, mas passar para os demais é que além do painel de LED, além dos movies, das ribaltas, dos cobes, além dos PAs da Lacoustic, das câmeras da Blackmagic, o que também é de suma importância para um projeto desse é toda essa É, parte é a é, parte de fato invisível que ninguém vê. é, Somente a gente que está aqui fazendo, é, passando, ou seja, as pessoas, vamos colocar assim, o espectador, ele vê tudo pronto, uau, acha lindo, acha aquilo, nossa, sensacional. Mas por trás daquilo ali tem tem toda uma tem um base, toda uma organismo que, no caso, estrutura. é de
suma É, importância que seja respeitado a qualidade, o ponto onde vai passar cada um, onde vai destrinchar, é. para onde vai cada um, tudo direitinho, de forma bem cirúrgica, né? Exato. E aqui nessa obra específica da De Fonte Vida, se você circular, é claro que a gente está num processo de obra Sim, agora, né? claro. Muita coisa ainda está para acontecer. Mas quando os acabamentos estiverem prontos, você vai circular no auditório, você não vai ver cabo, Vai ver você não vai nada. ver É eletrocário. verdade, é isso aí. Está tudo embutido, está tudo entre forro, está tudo embutido nas estruturas, painel de LED. Você vai ver só o painel, você vai ver só o equipamento ali. Por quê? Porque isso aí já te dá uma garantia, já te dá um layout, né, do que está sendo implementado sem sujeira. Fica só exposto aquilo que precisa ser exposto. E o cabeamento fica todo escondido. É claro que algum ponto ou outro vai ter aparente, porque são necessidades, Sim, né? Aonde está chegando o ponto, onde vai ter uma interligação. Mas no contexto geral, a grande maioria está tudo embutido, tudo escondido, sim. que é o que ninguém vê, É o que ninguém mas é o vê. que é É o essencial. que é essencial, verdade. Aproveitando, a gente está falando da parte de cabo de energia, essa coisa todinha, me diz uma coisa. Aqui você consegue mensurar o que a gente tem de potência de consumo, como vai ser Tem. a parte de LED, a parte do painel de LED, a parte do som, a parte de iluminação em si. Não precisa ser categoricamente, ó, pá, a conta é essa, vai ser assim, assim, assim. Não, mas digo referente assim, é uma média mais ou menos de potência que vai ser consumida, tanto do painel de LED quanto da parte de som, né? E a Uhum. parte de iluminação também. Você consegue mais ou menos trazer isso para que a gente possa, para que a pessoa possa ter uma noção, nossa, cara, é esse que é a potência, é esse que é o consumo. Sim, consigo. Então, hoje a gente tem uma carga bem elevada, Sim, acredito. né, aqui no prédio, pelo tamanho do painel de LED, pela estrutura, pelo tamanho dos sistemas em O si, projeto em si, o né? projeto em O si. projeto é esse. É. Hoje é só a parte de audiovisual, a parte de áudio, vídeo, LED e iluminação, a gente já ultrapassou 270 kVA, Nossa, né, nessa parte toda do sistema. Então, é claro que a gente está somando esse valor todo, considerando todos os espaços, sim, né? Não é só aqui o auditório principal, mas a gente já ultrapassou 270 kVA, né? E precisou compatibilizar tudo isso com as demais necessidades do prédio, né? Num prédio desse tamanho você tem as demais necessidades de iluminação, luminotécnica, então a gente precisou enquadrar, passar essas informações também para a equipe técnica que está executando, que está elaborando, compatibilizar esse projeto elétrico junto com as necessidades, né, que a Midin LED traz com relação a essa parte de tecnologia. Então, assim, é uma carga elevada, né, uma carga bem alta. Para atender toda essa nossa demanda aí, a gente passa de 400 amperes, né, se distribuindo aí os nossos espaços. Mas nos projetos, né, como a gente mencionou aqui, a eletrocalha de elétrica é uma, a eletrocalha de dadas é outra, a gente faz o mesmo processo na elétrica. A gente tem um quadro específico para o painel de LED, a gente tem um quadro específico para iluminação, nós temos também um quadro específico para a parte de áudio e vídeo. Então a gente faz questão de deixar isso muito sim, separado, porque apesar de as disciplinas trabalharem juntas e elas se complementam, são disciplinas que têm as suas peculiaridades, sim. né? Então, o áudio, o vídeo tem a sua peculiaridade ali com relação às tratativas, forma de uso, aplicação, como que liga, como que desliga, né? Como que vai ser essa parte de circuitos elétricos que vai ser desenvolvido ali, a parte de iluminação a mesma coisa, o LED a mesma coisa. Então, aqui hoje, só do auditório principal aqui, a gente tem 3 quadros dedicados, né? Um para o áudio, vídeo, outro para iluminação e um outro quadro específico em questão. Ele é um sistema que precisa ser muito bem trabalhado, porque um painel de LED desse tamanho, você não pode acionar ele de uma vez. Então você tem que acionar ele por Por partes, parte, tem que ir porque aos poucos, senão né? porque senão vem, né, todo equipamento ele tem uma corrente de pico, né, e o LED é a mesma coisa. Então a gente pensou nesse cuidado exatamente para que o painel, quando ele for acionado aí pela equipe técnica, ele não sacrifique também toda a estrutura da igreja, ele vai ser ligado por seções. Então, tudo isso é pensado exatamente para que preserve o equipamento, mas também pensando na necessidade com relação à igreja. Perfeito. Isso aí realmente eu lembro que foi tocado um ponto em relação a isso no projeto, onde foi conversado toda essa parte elétrica. Uhum. Outro ponto também que para mim faz todo sentido, e a gente também tem essa preocupação, por exemplo, tem regiões no Brasil inteiro, algumas regiões no Brasil, que sofrem com
tempestade, relâmpago, essas coisas, né? E como que funciona essa parte para que não venha a sofrer, que a igreja não venha a sofrer com a perda de um equipamento, né? A gente fala assim que é o aterramento, no caso. Uhum. Mas assim, é, passar, assim, ver se você consegue passar para a gente uma forma mais didática, que fique mais fácil da galera Sim. entender como que funciona esse preparo. Na verdade, não digo bem preparo, mas assim, esse zelo, esse cuidado para poder não ter essa perda. Pois é. Então, esse é um ponto crítico que a gente encontra muito aí. Sim, Exatamente porque muitas vezes essa estrutura de elétrica ela não é bem dimensionada. E, volto a dizer, é a base, né? Essa parte aí é a base. Quando você não tem uma estrutura de elétrica bem dimensionada, o seu equipamento ele vai sofrer, né? Principalmente quando a gente tem essas tempestades, essas descargas aí atmosféricas que acabam vindo, né, pela rede elétrica e uhum, chegam no seu equipamento. A maioria das vezes acontece por causa disso. Às vezes você não tem um sistema aterrado, você não tem um sistema de proteção. E num projeto desse tipo você precisa pensar, precisa ter, é e verdade. não só desse tipo, mas qualquer Qualquer outro outro, tipo, né? né? Qualquer projeto, você tem que pensar no seu quadro de ter supressores de surto, de ter um disjuntor bem dimensionado, de ter um sistema de aterramento bem elaborado. Isso é essencial. São coisas que não tem como você abrir mão. Quando você abre mão, você coloca em risco, né? Não só o seu equipamento, mas qualquer outra estrutura que você tem ali no seu prédio, né? Na sua estrutura. Então aqui a gente preocupou muito com isso, né? Porque exatamente, além de Sim, ter uma claro. quantidade muito grande de equipamentos, né, a segurança de tudo. Sim, Então, o ideal é você sempre pensar num bom aterramento, isso é essencial, um bom aterramento, porque isso vai fazer diferença para a proteção do seu sistema. Além de proteger o seu sistema, protege quem? O usuário, né? Você está ali operando o equipamento. É igual você vê assim, em alguns sistemas de som que quando a pessoa encosta a boca ali no microfone, dá um choque, né? É uhum, verdade. basicamente isso. Então, quando você tem um sistema bem dimensionado, uma estrutura bem feita, bem elaborada, você protege seu sistema dessas eventualidades que podem vir a acontecer e também garante uma durabilidade, Óbvio. né? Uma durabilidade do seu equipamento, que ele vai durar longos anos, porque você evita ele ter esses picos, né, esses surtos, e aí você tem um sistema protegido. Então, o maior objetivo é esse, né? Ter um bom aterramento, ter uma boa estrutura, um bom dimensionamento. Você não, como eu disse, né, atrás aqui, não misturar equipamentos, Sim. né? Então, você tem uma rede, você tem um circuito específico para o LED, um circuito específico do som, porque são tratativas diferentes. Vai ter um momento, às vezes, que a equipe vai estar fazendo ajuste no LED, que a equipe do som não vai estar aqui, então o equipamento dele vai estar desligado, vai estar protegido, entendeu? Não vai estar ali acionado. Muitas vezes eu encontro locais que as pessoas misturam, né? Eu vejo assim, misturam, é um quadro que ele é para tudo. Então, às vezes, chega uma pessoa ali que vai dar uma manutenção no prédio, um zelador, ele vai e liga tudo. Aí, às vezes, no período da tarde, que não tem som, não tem nada, mas está tudo ligado, está tudo exposto. Então, esses cuidados, né, de preservar, de deixar tudo separado, das coisas ficarem cada um, né, específicos ali no seu canto, isso ajuda a ter um padrão de organização e de usual. Né? Então, protege, isso é uma forma de proteção, uma forma de prever o uso, de você evitar usos desnecessários. Um outro ponto importante, Rafael, pegando assim, analisando tudo que você está colocando, essa forma, esse cuidado, essa proteção, por exemplo, em termos da parte elétrica, outro ponto também que nós tomamos muito cuidado também para poder entregar é, por exemplo, a gente está do lado de um aeroporto. Uhum. Então, assim, e aqui a gente está com muita coisa assim, algo, claro, proporcional ao tamanho. É um sistema de áudio gigantesco, Uhum. muitos microfones, enfim. Isso também foi um ponto também que a gente teve um cuidado, um zelo muito grande por causa da interferência Uhum. de sinal. Então, assim, a gente está usando os equipamentos da Sennheiser, o Uhum. Spectera, Uhum. que é um dos melhores do mundo aí, que Uhum. está vindo também para poder justamente fazer toda essa proteção, né? Para entrar tudo no canal certinho, Uhum. entendeu? Então, assim, eu lembro que foi colocado que para poder instalar e fazer a configuração do Spectera, seria necessário estar com tudo pronto.
tudo Uhum. instalado. O LED, a iluminação, o vídeo, que aí sim ele vai conseguir, esse sistema de Spectera que a gente está entregando aqui na igreja, ele vai conseguir mensurar o melhor canal, tirando Sim, toda a interferência, ele vai fazer todo o exatamente. mapeamento da onde está, todos, onde está o pico, onde tem a vaga. É Uhum. aqui? Então é aqui que ele vai entrar. Sim, exatamente. Excepcional essa colocação. Então, a ideia de ter todo o equipamento instalado é porque, principalmente painel de LED, né? E a iluminação em si, que hoje a gente utiliza tudo praticamente de LED. Sim, verdade. O LED ele emite, né, certas frequências que Sim, podem causar algumas interferências. Então, o objetivo da gente fazer esse teste, da gente fazer essa aplicação, essa coordenação, né, é exatamente quando tudo estiver instalado, você procurar e enxergar o melhor ponto, né, para evitar essas interferências, né? E aí você tem todo o equipamento, você consegue fazer essa simulação, você consegue fazer essa projeção, você consegue fazer essa coordenação de forma mais precisa, né? Então a ideia é essa mesmo, e o verdade. Expectera ele é um sistema que está entrando no mercado para revolucionar, né? Ele é o diferente de tudo que a gente já viu hoje na parte de áudio, com relação à parte de transmissão, com relação à parte de coordenação de RF, coordenação de frequências, né? Ele utiliza um canal diferente, né? Então, principalmente pensando nessa parte do aeroporto aqui, para a gente não ter conflito, para a gente ter o máximo de otimização do sistema, o Spectera ele vai casar muito bem para isso aqui. Ou seja, a Mid LED pensou no macro em tudo, É né? uma solução eficiente. Rafa, toda essa colocação, todo o cuidado que a gente teve, né, do que a gente vem trocando aqui, que você colocou, Uhum, parte de elétrica, essa parte de interferências, assim, tudo isso é um desafio, né? A uhum. gente ter esse cuidado, mas de fato para você, né, com toda a tua experiência, qual foi assim o maior desafio que você enxerga, foi o maior desafio dentro desse projeto da Mid LED com a Defonte de Vida? Certo. O maior desafio, assim, que eu encontrei nesse projeto foi exatamente entender a necessidade do pastor, junto com a necessidade que o projeto pede, para a gente poder compatibilizar tudo isso, né? Desenhar, elaborar essas estruturas, onde o painel vai ficar, como que ele vai ficar ali, a forma como ele vai ser instalado. Então, o maior desafio foi esse, né, com relação ao projeto, que foi um desafio que a gente rapidamente, né, desenhou, elaborou, compatibilizou com as necessidades, né, Uhum. da construtora e as necessidades da Midin LED, né, com relação às implementações. E agora a gente está no processo de implementação, né, que é um processo também desafiador, porque a gente tem que estar atento, tem que estar de olho, junto com quem está elaborando, junto com quem está executando as estruturas, para que tudo flua da melhor forma possível, as coisas estejam no seu devido lugar, as medidas sejam as corretas, para no momento da instalação a gente não tenha nenhuma dificuldade, né? A equipe que vai vir fazer a instalação, ela consiga executar isso com fluidez. Legal, bacana. E um ponto também, é, assim, algumas pessoas não têm a real noção, elas acham que a gente vai chegar aqui, vai botar o painel, vai colocar a parte de áudio, enfim, de iluminação, mas tudo isso aí também é respeitado a estrutura da igreja. Sim, A gente não sai furando, quebrando exato. nada fora, tipo assim, tudo isso aí a gente respeita, é respeitado a estrutura da igreja, Uhum, como você bem colocou, entender a necessidade do pastor junto uhum, com a construtora. No caso aqui é uma obra, mas também tem outras igrejas que a gente entrega o projeto que não está em obra, não estão em construção. Está o prédio pronto, a gente uhum, respeita toda aquela estrutura ali, né? uhum, exatamente, Isso é muito exatamente. importante. Antes de entrar na obra, antes da gente vir, né, para estar aqui dentro da obra, a gente precisa muito ter esse entendimento, Sim. né? E, então, assim, quando eu comecei a me envolver no projeto, né, o que foi essencial é entender o que cada head desenvolveu, né, pegar os projetos, projeto de LED, projeto de vídeo, projeto de luz, projeto de som, entender o que cada um ali Isso desenvolveu aí foi muito o teu planejamento antes de ir para a obra, né? antes de ir para a obra, Me antes de vir conta, para campo. conta pra gente como é que foi, Rafa, assim, vamos dizer assim, o seu planejar, como foi o planejamento antes de pisarmos na obra aqui? Pois é. Então, antes de pisar na obra, foi entender.
né, o que cada head desenvolveu, esmiuçar ali, né, a ideia, a proposta, o que foi de equipamento especificado, para eu entender o que cada um quer e a gente começar a desenhar esses projetos aqui dentro do projeto da AD Fonte Pô, Vida. foram muitas reuniões, né? Muitas reuniões. É E verdade. exatamente também pegar o projeto da AD Fonte Vida, tudo que já, né, a parte arquitetônica, estrutural que já tinha sido desenvolvida, e falar assim, agora, como que a gente faz tudo isso encaixar e funcionar aqui dentro? Verdade. Né? Então, é entender isso. Depois, a meu primeiro momento foi vir aqui conhecer o pastor, conhecer a construtora que está executando, que está à frente do projeto, os engenheiros da construtora. Para quê? Para que a gente possa ter um alinhamento, né? E aí a gente trabalhar junto, porque a ideia é somar força. Claro. Né? A ideia é a gente trabalhar junto no mesmo propósito, que é chegar aqui no projeto final, né? Na idealização, na conclusão de tudo. Passa para a gente ter uma noção, foi assim, o tamanho da equipe, tamanho eu não digo assim quantitativo, mas assim, digo, é o perfil da equipe. Aí eu me refiro mais a Mid LED, em torno de todo esse projeto. Então, um projeto como esse, ele precisa de ter um planejamento muito bem feito, muito bem elaborado, compatibilizando as datas de obra com as necessidades de aplicação também da Mid LED. Então, a gente teve que montar uma equipe muito grande, né? Tem que ter uma equipe muito grande para executar isso. E a Mid LED, ela tem dado essa estrutura lá, desde a equipe interna, né, a equipe tática, vamos colocar assim, a equipe que está lá buscando todas as aplicações, setor de compras, setor de gestão, os heads em si, né, de cada área, a parte de importação. Teve um processo aqui que você pode falar com relação à parte de tratativa da Midled junto com a igreja, porque teve alguns processos que foram feitos junto com a igreja. Foram os Né? processos mais ou menos assim, a parte de importação, De né? importação. Que muitos equipamentos, assim, em tese, a gente leva para nossa base e aí a gente repassa para os clientes conforme a gente vai fechando os negócios, né? E aqui com a Defante de Vida foi diferente, nós fizemos a importação direta. Fizemos China, Vitória, os equipamentos pertinentes, é isso, Inglaterra, Vitória, França, Vitória e Estados Unidos, Vitória. Né? Foi mais ou menos assim que foi feito toda essa parte, essas negociações com o pastor. Né? Então a gente tem um time lá interno, né, grande, pesado, que está envolvido nisso. Né? E quando a gente vem para campo, a gente traz também um time pesado, né? Um time que tem um gabarito para poder resolver todas essas questões, que tem uma técnica para resolver questão cada área. Né? A gente hoje deve estar trabalhando aqui com cerca de mais de 25 pessoas, técnico de TI para cuidar de toda a parte de rede, toda a parte de fibra, os técnicos específicos de cada setor, né? O técnico de áudio, o técnico de vídeo, o técnico de iluminação, para dar frente de trabalho, né? Os técnicos de LED, para a quantidade de LED que tem que ser implementado. Então a gente traz uma equipe grande. Né? É claro que para cada projeto tem, né, a sua dimensionamento ali, claro. Mas para essa realidade aqui da AD Fonte Vida, para o tempo também, o prazo que nós temos, a gente teve que trabalhar com uma equipe grande para conseguir atender todas as demandas, todas as frentes, cada disciplina aí de uma forma mais completa. Legal. Então, Rafa, aproveitando, te fazer uma pergunta um pouco mais íntima. Você tem, sei lá, mais de 25 anos, 27 anos de experiência nesse ramo aí de projetista, né? Vamos dizer assim. Qual foi o teu, você percebeu desde o início, lá atrás, até agora, até o dado momento, e você automaticamente pode mensurar para o futuro que vai ser a entrega, né? Tudo pronto, tudo de acordo com o desejo do pastor. Assim, como que você identifica a Media LED na entrega desse projeto? Perfeito. Então, são vários fatores que hoje eu consigo identificar. Né? Um deles, assim, que eu acho muito importante, é essa flexibilidade da gente estar próximo do pastor, da gente estar aqui na obra, da gente estar presente na obra. Né? Então, isso foi um diferencial que eu vejo hoje na Media LED, né? De estarmos aqui o tempo todo, o que precisar a gente atender de prontidão. Né? E outro fator importante também é a flexibilidade da igreja ter esse contato com equipamentos que são referência no mundo, de não ficar preso, né, ao que tem só aqui no mercado local.
Então a MidLED está viabilizando, né, para a AD Fonte Vida aqui, viabilizou para ela ter um contato com uma mesa que é de um fabricante, que é a Digico, que é uma referência no mundo hoje, né, trazendo o sistema da Lacoustic, que é referência no mundo hoje, né, a parte de iluminação, a parte de painel de LED. Então essa flexibilidade é um diferencial que eu vejo muito grande, né, de não pensar em uma coisa fechada, aquela caixa fechada. Não, o que a igreja precisa? Então vamos trabalhar Vamos nessa trabalhar em prol, perspectiva no que vamos ela buscar. precisa. Na verdade, assim, é o que eu costumo dizer muito. A gente entrega a solução, Solução. né? A gente não faz só uma venda, a gente só não entrega um equipamento, a gente entrega uma solução. A gente primeiro entende a dor, após o entendimento dessa dor, a gente entrega Traz a a solução solução. para o pastor. Perfeito. Aproveitando, meu amigo, deixa a mensagem para o pastor que está pensando em fazer uma obra, ou então está pensando em fazer uma expansão, ou então mesmo que seja aquele que está pensando somente em trocar do projetor para o painel de LED, ou então atualizar a iluminação do templo dele, seja pequeno, médio, a mega igreja. Enfim, deixa a mensagem para ele, o que ele pode contar com a gente, o que ele pode receber da gente. Então, que eu tô dentro da área de engenharia, né? E na área da engenharia a gente busca sempre as melhores soluções, né? As melhores ideias. Mas a engenharia ela é interessante porque a gente tem que buscar projeto, a gente tem que buscar pensar o que vai ser melhor, a forma como que vai ser feito. Então a mensagem que eu deixo é essa, né? Que os pastores que estão aí pensando em implementar um painel de LED, pensando em implementar um sistema de broadcast dentro da sua igreja, melhorar seu sistema de som, que busque, né, uma empresa como a Midin LED, como nós, que vão te trazer uma solução já completa de projeto, né, para você não sair fazendo as coisas ali de cabeça, mas sabendo assim para onde você vai, né, qual caminho tomar, qual equipamento eu devo adquirir, o que vai ser melhor para mim, né, buscar uma solução completa, né, e não sair fazendo as coisas às vezes sem ter um rumo, né? Essa é a minha mensagem que eu tenho para deixar aí para os pastores ou para quem está buscando aí uma implementação de tecnologia como que a Midin LED tem oferecido. Boa. Obrigado, amigo. Um prazer estar com você mais uma vez aqui. Vamos Obrigado. até o final de Tamo sempre para junto. entregar para o pastor. Tá Valeu. joia.